presidente de la Academia de Doctores de Perú y es consultor de empresas y asesor en educación superior universitaria. Doctor Bedoya, gracias por estar aquí presente. Doctor Enrique Bedoya Sánchez. También tenemos la presencia del doctor Héctor Vilca Palacios, que es el director del Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa. Actualmente es rector de la Universidad Peruana de Ciencias Informáticas y ha sido rector, o sea, es rector de la Universidad Enrique Guzmán Ibai, más conocida como la Cantuta. El doctor Enrique Bedoya actualmente es rector de la Universidad Peruana de Ciencias Informáticas. Un aplauso para el doctor Enrique. Muchas gracias. También tenemos presente acá desde Puerto Rico a la doctora Carmen Rivera, quien es directora internacional del Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa. Doctora Carmen Rivera, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Un aplauso para ella desde Puerto Rico. También tenemos presente al doctor Menigno Hidalgo Matos. Él es miembro del Consejo Directivo del Parlamento Mundial de Educación. Es director general de investigación de la Sociedad Mundial de Investigación en Ciencia, Tecnología, Humanidad e Innovación, SUMICTI. El doctor Menigno Hidalgo, puede ponerse aquí por favor, doctor Menigno Hidalgo. La doctora Mari Pereira, que viene de Argentina, ella es la directora de Relaciones Internacionales de la Corporación Mundial de Educación. Doctora Mari Pereira. Y nuestro querido y estimado amigo, el doctor Jorge Morán. Presidente de la Corporación Mundial de Educación. É uma satisfação muito grande estar de volta e rever algumas pessoas. Nós estamos aqui no caráter de aprendermos uns com os outros. Até porque eu tenho uma grande responsabilidade também. Nós temos uma faculdade ali no Brasil, onde podemos hoje ter 9 pós-graduações. E trabalhamos com dezenas de professores. E nós começamos a perceber que não está nada fácil trabalhar neste mundo educacional. Por muitas razões. Uma delas é você perceber que o mundo está em constante velocidade. E você acompanhar essa velocidade é o nosso grande desafio hoje. Nós dormimos com uma informação e acordamos com outra. E quando nós queremos ficar cada vez mais linkados com essa informação, nós não conseguimos. Não conseguimos. Tem alguns pontos importantes que a gente tem que saber por que não conseguimos. Deixa eu deixar de lado o professor em primeiro lugar. Nós estamos falando de uma categoria que precisa de apoio. Não sei como é aqui na região de vocês. Região de vocês. Mas no Brasil, nós recebemos de forma pequena, minúscula, a ajuda e o apoio. Quando o governo resolve nos dar esse apoio, e nós começamos a ficar um pouco sorridentes, basta terminar os 4 anos de mandato. Se as pessoas não forem reeleitas, pode esperar que nós teremos
um novo programa. Se puede esperar que el programa será cambiado. E será extinto aquele que já estava sendo desenvolvido. Y el que está siendo desenvolvido desaparece. Ou seja, nós recebemos um verdadeiro cut. Recebemos como un corte total. E você sabe que as coisas não se constroem de um dia para a noite. Y ustedes saben que esto no se construye de un día para el otro. Talvez agora, na idade que nós temos, Tal vez ahora en la edad que tenemos, claro, olhando numa perspectiva visual, y viendo esto en una perspectiva visual, talvez eu seja muito mais novo que muita gente aqui. una vez más, Talvez eu seja novo muito mais do que muitas pessoas que estão aqui. tal vez yo sea mucho más joven que muchos de los que están presentes, Mas as pessoas mais maduras deste lugar, pero las personas mayores de este sitio, possivelmente agora é que estão se dizendo: estou preparado para ser professor. posiblemente es ahora que están diciéndose que están preparadas para ser profesores. E aí você começa a entender Y ahí empieza a entender que ser professor ou fazer gestor, que ser profesor o ser gestor, principalmente ser um empreendedor gestor, principalmente ser un emprendedor, é um grande desafio. es un grande reto. Eu não sei você, Yo no sé ustedes, mas sinceramente, pero sinceramente, eu às vezes me sinto como essa imagem. às veces me siento como nesta imagen. Às vezes eu chego em casa Às vezes llego a casa exausto, totalmente cansado, como se estivesse carregando as nações nas costas. como si estuviera cargando las naciones en las costas. E aí eu pergunto, o que devo fazer? Y ahí le pregunto qué debo hacer. Aí eu digo, já sei. Y ahí le digo, ya sé. Eu preciso de pessoas para cooperar comigo. Necesito de personas para cooperar conmigo. O problema é que quando você vai atrás das pessoas, Y el problema es que cuando las buscan, você só encontra pessoas, ustedes solamente encontrarán, na sua grande maioria, en su gran mayoría, e aqui vai a crítica. que van a la crítica. Espero que você esteja preparado para isso. Espero que estén preparados para eso. Medíocres. Mediocres. A palavra medíocre, La palabra mediocre na área da epistemologia da palavra, viene de la epistemología de la palabra. não desfavorece algo. No desfavorecer algo. É simplesmente Es simplemente, uma pessoa que, como um carro, es simplemente como una persona como un carro. sempre está na reserva. Siempre estará en reserva. O carro anda. El carro se mueve. Anda ou não anda? Mueve o no se mueve. Pode estar na reserva, mas o carro anda. Pero puede estar en reserva. Pero A minha pergunta é, vai longe esse carro? Mi pregunta es, ¿andará lejos ese carro? Aí é por isso que você se sente com a nação na costa. Es ahí, es por esa razón que se siente con las naciones. E aí tem um animal muito interessante Y hay un animal muy interesante na Amazônia. en Amazonia, Ele é chamado de mico-leão dourado. llamado de mico-león dorado. O mico-leão dourado El mico-león dorado está em extinção. está en extinción. E assim eu digo que também está em extinção Y yo digo que también está en extinción. as pessoas globalizadas. Las personas globalizadas están en extinción. As pessoas que querem fazer e deixar marco na história. Las personas que quieren hacer y dejar una marca en la historia. Diante dessa situação, Contando con esta situación, nós temos que fazer alguma coisa. tenemos que hacer algo. O que fazer então? ¿Qué debemos hacer? Bem, eu acredito que devemos levar em consideração uma coisa que esse cientista iraquiano, Acredito que tendremos que tomar en consideración lo que dice el cientista. olha como é interessante. Miren qué interesante. Ele saiu em 1980 Salió en 1980 do Iraque. del Irak. Ele foi pegar só um upgrade Fue a mejorarse nos Estados Unidos. en los Estados Unidos. Quando ele chega nos Estados Unidos, Cuando él llega a los Estados Unidos, ele começa a receber muito incentivo. él empieza a recibir muchísimo incentivo. Ele recebe incentivo de duas vias em especial. Y en dos sentidos especialmente. Ele recebe apoio governamental Recibe el apoyo gubernamental e ele recebe apoio da área particular ou privada. E quando ele recebe esse apoio, ele começa a crescer intelectualmente muito mais do que já era no Iraque. Y cuando él empieza a recibir ese apoyo, él empieza a crecer mucho más que antes en Irak. Sim, muito mais.
evidentemente más. E ele dá uma reportagem não muito... Alguns meses atrás ele deu essa reportagem. Y algunas veces atrás él dio esa reportaje. E ele é cientista num lugar Es cientista en un lugar que tem que ser muito bom para estar que ali. tiene que ser muy bueno para ser. Eu estou falando para você que tem que ser bom. Tiene que ser bueno. Não tem que ser medíocre. No puede ser bueno. Não tem que ser bom. Tiene que ser bueno. Tem que ser muito bom. Muy bueno. Então deixa eu falar uma coisa para você. Entonces déjenme decirles una cosa. Quando as pessoas se propõem a ser boas, Cuando las personas se proponen ser buenas, elas atingem o resultado. ellas logran su resultado. Esse camarada, Ese colega, ele está no Vale do Silício. él está en el Silicon Valley. Sabe onde é? ¿Ustedes saben dónde está? Na Califórnia. En California. Você sabe o que é o Vale do Silício? ¿Ustedes saben lo que es el Valle del O Silicio? Vale do Silício é o lugar onde você conhece as maiores inovações que não ficam no Vale do Silício. Es el sitio donde usted conoce las mayores innovaciones que están. Eu vou repetir de novo para você guardar isso. São inovações Quiero que ustedes memoricen. que não ficam Que no se quedan no Vale do Silício. en ese sitio. É isso que eu quero dizer para você. Eso es lo que quiero decirles para ustedes. Às vezes a gente produz muito conhecimento, A veces producimos mucho conocimiento, mas por falta da gente procurar as vias da conexão, pero por falta de vías de conexión, nós morremos nosotros morimos e levamos juntos y nos llevamos riquezas de pensamento. una vez más, Riquezas de pensamento. riqueza de pensamiento. Seria importante Sería importante desenvolver programas coletivos, desarrollar programas colectivos, um apoiando o outro, unos apoyando a nosotros, mas a gente passar por cima das dificuldades. pero nosotros pasando por arriba de las dificultades. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas aqui Tengo certeza que muchos acá não deveriam estar aqui. no deberían estar acá, Deveriam estar muito mais longe. deberían estar mucho más lejos. Deixa eu trazer uma crise para nós. Déjenme traer una crisis para nosotros. Talvez eu não volte nunca mais aqui com vocês. Tal vez yo no volte nunca más, yo no venga nunca más acá. Nunca más. Mas deixa eu entregar isso que nos move. Déjenme darles lo que me mueve. Eu sou mais do que um professor. Yo soy más que un profesor. Você é mais do que um professor. Ustedes son más que profesores. Você tem uma conexão transcendente. Ustedes tienen una conexión sentimental. Por isso que às vezes quando a gente chega muito mal na escola ou na sala de aula, Por eso que cuando llegamos mucho mal de una escuela o una sala de aula, a gente dificilmente acontece. nosotros difícilmente ocurrimos. Esse camarada aconteceu de uma maneira especial. Ese colega ocurrió de una forma especial. E ele disse que boa parte do sucesso, não dele, Dice que una gran parte de su suceso, mas de muitos norte-americanos, no solamente de él, pero de muchos norteamericanos, espanhóis, españoles, homens da América Latina, hombres y mujeres de la América Latina que estão nos Estados Unidos, que están en Estados Unidos, ele acredita que é assim por algumas questões importantes. está seguro que es así por alguna cuestión importante. E uma coisa importante que ele diz é essa. Y la cosa que dice importante es esta, É com você, Roberto. que podemos evalúo que parte del suceso de la economía de California y de Estados Unidos están en el hecho de que nos tenemos enormes de centros de pesquisa y números de centros de pesquisa avanzada, es decir, que están en esos números de centros de pesquisa avanzada, e invertir en excelencia es parte del secreto para el desarrollo de un país. Qual é a palavra-chave daí para você? ¿Cuál es la palabra llave? Ok, eu não vou ser tão rápido. No voy a ser tan rápido. Qual é a palavra-chave para você daí? ¿Cuál es la palabra llave que usted puede? Deixa eu dizer para você que... Exatamente. Déjenme decirles que Eu ouvi yo escuché centro de pesquisa. centro de pesquisa. O centro de pesquisa El centro de pesquisa é mais do que uns livros do lado direito e esquerdo na nossa frente. que los libros que están delante, a la izquierda y a la derecha de nuestra frente. Um data show na minha frente. Data show de mi frente. Um slide com o poder de tecnologia Apple. Una diapositiva con sus potencialidades. Na realidade, é a possibilidade En verdad, esa posibilidad, de nós estarmos falando em nível mais de feedback negativo nosotros estamos hablando en idioma de feedback negativo, do que positivo. más que positivo. Calma que eu vou explicar. Claro, yo explicaré. Feedback positivo Feedback positivo
cognitivo. Ah, você escreveu muito bonito. Ah, você escreveu muito bonito. Ah, que obra literária maravilhosa. Uma vez mais? Que obra literária maravilhosa. Obra literária maravilhosa. Mas no fundo, no fundo. El fundo del fundo. Del tema. Ele não queria falar isso para você. Eu não queria dizer isso. Ele queria dizer assim, mas que tema desatualizado. Era pelo contrário. Que- Tema desatualizado. Que tema fora da história. Que fora da história. Que obra literária fora do contexto. Que obra literária fora do contexto. Só que a gente não está acostumado com centros de pesquisas de verdade, professores. Nós não estamos habituados a um centro de pesquisa de verdade. Pode perceber quando nós fazemos as nossas reuniões pedagógicas. Podemos entender quando hacemos nuestras reuniones pedagógicas. Ah, você é isso de positivo. Para isso, para você seria isso de positivo. E na realidade o que nós precisamos aprender é a cultura do feedback negativo. En realidad, lo que necesitamos es interpretar esa cultura de feedback negativo. Dizer o que deve ser dito. Decir lo que tiene que ser dicho. Não é você ser ruim com as pessoas. No es el pensamiento. Eu gosto muito do Mauro Garabay. Eu gosto muito de Maury Gary E os Estados Unidos também. e os Estados Unidos também. Quiseram oferecer dinheiro para ele voltar para o Iraque. Quiseram oferecer dinheiro para que voltara. Os sheiks têm dinheiro ou não? Los sheiks ou os príncipes árabes têm dinheiro ou não? Mas ele não quis voltar. Pero não quiso. Porque ele se tornou uma pessoa muito, muito boa. Porque se volvió una persona muy buena. Joézer, o que nós vamos fazer nós da América Latina? ¿Qué vamos a hacer nosotros acá en América Latina? Eu acredito que nós não devemos ficar fazendo a espera. Nós não devemos ficar parados, esperando as coisas acontecer. Nós devemos esperar que o mundo se reverta. Esperar que el mundo se vuelva. De braços cruzados é comodidade. El problema es la formalidad educativa. Agora, o que é informalidade educativa? ¿Qué es informalidad educativa? Esse é o centro da minha palestra para você, professor. Ese es el punto principal. O que é uma informalidade educativa? ¿Qué es una informalidad educativa? A informalidade educativa é um processo de tese, Es un proceso de tesis, laboratório, de laboratorio, que eu estou desenvolvendo junto com outro professor que no estoy Brasil. desarrollando con otro profesor. Quero fazer aqui a ele as considerações. Quiero dar mis consideraciones. Não estou construindo sozinho isso. No lo estoy haciendo solo, Estou construindo com uma outra pessoa isso. estoy haciendo con otra persona. A informalidade educativa ou processo de informação educacional, Informalidad educativa, un proceso de informação educacional, educacional, é na realidade en la realidad, uma tese desenvolvida por dois matemáticos. una tesis desarrollada por dos matemáticos. O nome de um é chamado Gelson El nombre de uno es Gelson, Yenzi Elsie, e o outro é chamado Samuel Hansen. y el otro es llamado Samuel Hansen. Eles vão dizer que dois números, Ellos dirán que dois números M de macaco e N de Natal, M de mono y N de Navidad, naturais, é claro, naturales, claro, e não nulos, y no nulos, eles vão se chamar de matrix M por N. se llamarán de Matrix N por N. Presta muito bem atenção nisso. É o pulo do gato. Tengan atención, presten atención. De- Pulo del Gato. salto del gato. Tiene acá esse ditado, desculpa, Tiene este proverbio, provérbio acá? esta frase, El pulo do gato? el salto del gato, Não? É quando uma coisa complexa como algo complejo, cuando algo complejo será dito com outras palavras. será dicho con otras palabras. Então o pulo do gato é o seguinte: El pulo del gato, el salto del gato es lo siguiente. esses matemáticos Estos matemáticos disseram que a convenção de linhas e colunas dijeron que la convención de líneas y columnas são enumeradas son enumeradas e conforme a colocação delas, y conforme a la colocación de ellas, elas terão um resultado. ellas terán un resultado. Então, se você tiver uma convenção, Si usted tiver você tem um roteiro, tendrá un camino ou seja, um roteiro de números. de números. Ok, assim sendo, Siendo así, convenção, convención o que será? Leia em espanhol. es un rompero para descubrir el código dependiendo cómo estarán dispuestos las posiciones en un misterio. Matrix dará un resultado en la danza del baile de los números. Certo. Veja, Vean, a ciência matemática pensa em números, correto ou não? ciencia matemática piensa en
verdade ou não? Sim ou não? É verdade ou não? Ok, pense em número. E na perspectiva educacional, como nós pensamos? E na perspectiva educacional, como hacemos? Ok, antes de eu dizer para você Muito bem, antes de eu dizer isso, como nós pensamos hoje, como nós pensamos e hoje, como você vai dar um boom nos seus desenvolvimentos educacionais, você vai dar um salto importante em seus artigos, em seus artigos, em suas teses. em suas teses. Eu acredito que muitas pessoas daqui podem fazer isso. Eu sou totalmente convencido de que muitas pessoas podem fazer isso. Eu queria que você visse um pedaço de um filme comigo. Eu gostaria que vocês vieram um pouco de um filme comigo. Isto é o nosso programa técnico. Podemos baixar qualquer coisa, de roupas, a equipamentos, armas, treinamentos simulados, qualquer coisa. Você entende quando você vê um trecho desse filme? Não sei o que vocês pensam quando veem este filme. Como você está interpretando? Como está interpretando? Mas você sabia que boa parte disso é a nossa realidade hoje? Vocês sabiam que gran parte disso é nossa realidade, Mas calma que eu não vou fugir. mas não me vou a Pessoas com tecnologia. temos disciplinas para sacar das fobias das pessoas com tecnologia. Não estou dizendo de você. Não sou eu falando de vocês. Talvez você já conheça. Talvez Que continue insistindo. Continue insistindo. e continue existindo. Tá, meu negócio é papel e caneta. Meu negócio é caneta. Trabalhar com papel e lapicero. O meu negócio é giz e lousa. Giz e lousa. Com la baña. Labanha? Sim. Ah, labanha. E E lousa. E quadro? Sim. la pizarra, graças. Lapizar. Enquanto isso, nós estamos vivendo um mundo de tecnologia. Talk screen. Enquanto isso, vivemos em um mundo de tecnologia. Talk screen. Talk Suite. É, você está dando aula para os meninos, para as pessoas Você está dando uma classe para os meninos, as pessoas que estão quase 24 que horas. estão quase na totalidade Zap. em WhatsApp. Voice, olá. Ah, não, mas... E você insistindo. Ah, e você, deixa eu falar uma coisa, a mente humana ela fez muita coisa de bom e ruim. Deixem-me dizer, a mente humana ha hecho muitas coisas de bom. Agora uma coisa é certa. Uma coisa é certa, O mundo é uma composição o mundo é uma composição interdisciplinar interdisciplinária de processos, de processos aonde onde a educação a educação não se confina simplesmente nas academias. Aliás, professores, nós temos que rever muitas coisas nas nossas academias, professores temos que ver muitas coisas em nossas academias, porque nós temos uma carga horária muito maior fora das academias. porque temos muitas mais horas fora das academias que dentro delas. Mas quando um professor entende, Pero quando o professor entende um educador entende, temos tempo que temos que maior fora, mas ele promove, ele empieza a promover de alguma maneira, de uma certa forma desenvolvimento de pessoas. o desenvolvimento das pessoas. Eu gravei uma pessoa especial. Eu gravei uma pessoa especial. O nome dela é Ana, O nome dela é Ana, é portuguesa. é portuguesa. Ela estava no mesmo hotel que eu, lá no Rio Grande do Sul. Estava no mesmo hotel que eu, no Rio Grande do Sul. E olha o que ela falou da sua mãe. E escute o que ele disse do seu marido. Foi professora primária e sempre teve uma Ela mais sempre foi uma pessoa primária. nunca se limitou só a aprender, só a se ensinar. Jamais se limitou a aprender. Integrava sempre o teatro, a dança. Sempre integrava todos os tipos de arte, dança, teatro. Trazia o que dava às crianças uma paixão. Esto daba a los niños una pasión y una atracción mucho mayor. Isso quer dizer que ela não usava ela não se entrava numa academia, numa universidade. Eso quiere decir que ella no solamente estaba concentrada en la academia de la universidad, Tudo se interliga e todo estaba interligado. ela pegava das coisas que poderiam apaixonar mais as Y ella cogía todo lo que podía atraer a las personas para que era mais chato para ela. para tener más clases atractivas, interesantes. Físicas, na altura, não é? Tudo era vivido de uma forma mais
interessante para a criança. Todo é vivido de forma muito mais interessante para os niños. Quando você aprendeu na faculdade, na universidade, você aprendeu muito mais fora da faculdade do que na própria faculdade. Quando você estudiou na faculdade, teria muito mais fora que dentro, verdade? E acabei no curso, toda a gente a achar que sabia tudo, não é? Quando terminei o curso, pensava que sabia todo. Acreditar que não sabia nada. E me di conta do contrário. Aprendi muito. As minhas bases mais fortes foram o meu estágio, em que... Mis bases foram muito mais fora que dentro. Uma professora muito forte que me ensinou o que é a vida profissional, que não tem nada a ver com a vida acadêmica. Todos os detalhes do que não tinham nada a ver com a vida acadêmica. Vamos aplaudir ela, vamos aplaudir, acho que ela merece, vamos aplaudir? Aplauda, acho que ela merece. Gente, ela estava testemunhando da mãe dela, como a mãe dela atuava como professora. Isso mexeu na base sentimental, neural da própria filha. Isso cambiou a hija em seu futuro. Eu tenho com você 10 minutos. Eu tenho com vocês 10 minutos. Nesses 10 minutos eu quero trazer para você uma problemática. Nesses 10 minutos quero trazer uma problemática. E concluir esse momento. E concluir esse momento. E dentro da problemática eu quero trazer 3 possíveis soluções. E dentro dessa problemática quero trazer 3 possíveis soluções. A problemática que eu trago para nós, senhores, nesta manhã. A problemática que temos esta manhã, que eu trago. Como nós podemos decodificar a matrix educacional? Como podemos decodificar esta matrix educacional? Definindo mais uma vez que a matrix educacional Definindo que a matrix educacional é você saber transcender, você saber transcender, é você saber ultrapassar saber ultrapassar todo o processo sistêmico, todo o processo sistêmico, epistemológico e rígido das nossas escolas e academias. rígido que está em nossas escolas e academias. Porque essa formalidade, Porque essa formalidade, em vez de ajudar, em vez de ajudar, tem atrapalhado. solamente nos tem intervindo. Essa situação rígida Essa situação rígida não nos promove sermos contextualizados. não nos permite ser contextualizados. Tu lembra aquela hora que eu falei para você no início? Você se acorda do momento em que abri o início? Que a gente dorme com uma informação e acorda com outra. Nós dormimos com informação quando O mundo está rápido, corrido. muito rápido, E está em movimento. então as 2 problemáticas que eu trouxe foram essas para nós. As 2 problemáticas que trago foram essas 2. Como eu posso então decodificar a matrix educacional? Como podemos decodificar essa matriz educacional? Melhor, como eu posso lidar com ela? Mejor, como puedo vivir com ela? Afinal de contas, Al final, você pode controlar o pensamento? você pode controlar o pensamento, Você pode controlar linguagens e sinais? pode controlar o nível de produção de, De línguas e sinais? de linguagens e señales. Você pode controlar o movimento de letras, formação e o que ela pode proporcionar em nível de conteúdo? Você pode controlar Em nível produção de conteúdo de letras? o nível de produção de conteúdo de letras. Que eu saiba, nem eu nem você. Que eu sepa, nem eu nem vocês. Eu sou de raiz cristã. Eu sou de raiz cristiana. Não somos onipotentes, Não somos onipotentes, oniscientes oniscientes, e tão pouco soberanos. tampouco somos soberanos. Somos pobres e pobres mortais. Somos pobres mortais. Um dia chamados de doutores. Dia chamados de doutores. E outro dia acordando depois da tese que a gente coloca na mesa. E outro dia, despertando-nos depois da tese E- que colocamos sobre a mesa. E os professores nos avaliam. E os professores nos evaluam. E quando você senta na poltrona da sua casa, Quando se sienta no sillão de sua casa, você vive a síndrome socrática. como é que é? Você vive a
coisa para você. Déjenme decirles algo. Cada um de nós Cada uno de nosotros somos um relógio, somos un reloj. com pecinhas de contextos diferentes. Piezas de contextos diferentes. Mas uma coisa é certa, Pero una cosa es cierta. sou formado de várias pecinhas. Somos formados de varias piezas. Todas as pessoas que você tiver contato Todas las personas con quien tenemos vão ser da mesma forma. serán del mismo modo. Então deixa eu falar uma coisa para você. Entonces, déjenme decirles una cosa. Dê sempre o melhor. Siempre dé su mejor. Não olhe mais você como professor somente em sala de aula. Nunca se mire solo como profesor en clase de su clase. Em qualquer lugar você pode transformar vidas. En cualquier sitio puede estar enseñando. Lembra ainda há pouco que estava falando... Como era o nome desculpe. ¿Cómo era el nombre Del outro doutor. del otro doctor que estaba acá? Que estava falando sobre educação integral. Que faló sobre educación integral. Sim. Então, é justamente isso. Justamente eso. Aproveite e pense que a sociedade hoje, ela não pode ter uma Piense que la sociedad hoy día no puede tener una falta de democracia da inteligência. falta de democracia y de inteligencia. Todos nós temos que democratizar isso que nós temos. Tenemos que democratizar eso. Segunda coisa, como você pode decodificar o Matrix. Segunda parte, ¿cómo puede usted decodificar la matriz? Perceba. Vamos. Entenda como o Heisenberg. Físico alemán, Werner Heisenberg, habla de nuestra imposibilidad en 1927 de entender la realidad a partir de la fragmentación de fenómenos naturales. Não dê uma de louco. No se haga loco. Seu filho, Su hijo, a sua mãe, su madre, as pessoas que são seus amigos, personas que son sus amigos, querem você são. una vez más, Querem vocês são, sem loucura. quieren que usted esté sano. Então, a melhor coisa que nós devemos fazer La mejor cosa que podemos hacer é acompanhar o mundo, es acompañar el mundo, mas tentar ordenar o mundo, intentando ordenarlo, não pensando que o mundo pode ir sozinho. no pensando que ese mundo simplemente funciona solo. Por isso, temos aqui o final. Por eso acá tenemos el final. Compreenda. Entienda los padrones de valores de una generación alfa. Joesi, como eu devo me comportar ¿Cómo me debo comportar na realidade do mundo hoje? en realidad en este mundo? Como você deve se posicionar? ¿Cómo me debo posicionar? Eu não estou falando de como você deve se vestir. No estoy hablando de cómo se debe vestir, É como você deve se posicionar neste mundo globalizado. cómo se debe posicionar en este mundo globalizado, Speed, de rapidez, em movimento. en movimiento. Como você se posiciona? ¿Cómo se debe posicionar? Deixa eu dar um toque para você. Déjeme dar una idea. Entenda a geração alfa. Entendamos la generación alfa. Em 1940, En 1940 nasceu os primeiros empreendedores. nacieron los primeros emprendedores. Claro, aonde nasceu? ¿De dónde nació? Na América, né? En América. Os americanos começaram a falar muito de empreendedorismo. Los americanos empezaron a hablar mucho de espíritu empresarial. Exatamente, é por isso que eu quero fechar com isso com você. Yo quiero terminar con eso. Nós temos que potencializar Tenemos que potencializar com que a cabeça das pessoas que la cabeza de las personas saibam que o lugar delas não é somente sepan que su sitio no es solamente em lugares como Tribunal de Justiça, sitio como tribunales de justicia, ou então estarem sempre esperando que o governo é que venha suprir as necessidades. el gobierno venga a ayudar a las necesidades que ellas tengan. Nós somos tão criativos, Nosotros somos tão criativos, tan creativos com a possibilidade con la posibilidad de virarmos, de nos tornarmos de lograr nuestro futuro, verdadeiros ícones empresariais. volvernos unos verdaderos íconos empresariales. Agora eu queria te pedir uma coisa nesse momento, Ahora, me gustaría mucho pedirles una cosa. mas leva fé no que eu vou falar para você. Leve fé no que eu vou dizer para você. Vamos con fe. Diga para a pessoa que está do seu lado: Digan, profesor, que está a su costado. nunca faça No, jamás haga o que você não é apaixonado. lo que a usted no le gusta y por lo cual no tiene pasión. Não vai dar certo. No va a funcionar. Eu desconheço alguém de sucesso que não é apaixonado pelo que faz. ¿Cómo? Eu desconheço pessoas que têm sucesso. Eu desconheço Yo reconozco pessoas que têm sucesso que não. algo que no les gusta. Exatamente. Assim sendo, senhores,
Eu finalizo dizendo para você uma coisa. Construa Cidadão Matrix. Termino diciendo construyamos. O que é um cidadão Matrix? ¿Qué es un ciudadano Matrix? Conhece Edgar Morin? ¿Conocen Edgar Morin? Camorman? Edgar Morin. Edgar Morin é um dos maiores filósofos e pensadores na atualidade no mundo da filosofia educacional. Edgar Morin es uno de los mayores pensadores en la filosofía educacional. E o Edgar Morin diz Edgar Morin dice que todos nós, que todos nosotros, de alguma maneira, estamos conectados de una forma o de otra, estamos conectados de sentimentos con sentimientos, e habilidades inatas, habilidades innatas, às vezes de dizer o que é certo, una vez más, às vezes de dizer o que é certo, por momentos decir lo que es cierto, absolutamente certo, absolutamente cierto, moralmente certo, moralmente cierto, como 2 e 2 são 22, como 2 y 2 son 22, e 2 mais 2 são 4. y 2 más 2 son 4. Mas na realidade Edgar Morin Pero en realidad Edgar Morin vai na contramão desse processo. va en contra de ese proceso. Ele diz assim: Él dice así, nunca confie tanto nunca com- confíe tanto no que você vê, en lo que está viendo, no que você percebe, en lo que está percibiendo, porque o mundo porque el mundo vive vive um processo de relativização un proceso de relativización e também y también de subjetividad, que não comporta mais que no tiene nada de más con a possibilidade de você dizer la posibilidad de decir que isto eso é unicamente a verdade, es únicamente la verdad, porque assim ele diz: porque así dice. nós, assim como temos mentes criativas, Nosotros como tenemos mentes creativas, temos o poder também de nos cegar. tenemos también el poder de estar ciegos. Exatamente. Exactamente. E é por isso que o físico austríaco Por eso que el físico austríaco, Busutman, pues, ele anunciou o que ficou conhecido como terceira lei da termodinâmica. él anunció lo que quedó conocido como la tercera ley de termodinámica, esto es, sus experiencias revelan a la entropía, caos, desorden del universo, que el caos y desorden del universo es constante. Sabe por que eu trouxe isso para você para finalizar? Para finalizar, les quiero decir, Porque talvez desde o início da palestra até agora, porque tal vez desde el inicio de la palestra hasta hoy día, em vez de eu ter te ajudado, eu tenha te prejudicado. ¿no ves más? Em vez de eu ter te ajudado, eu tenha te prejudicado. Tal vez yo en vez de ayudar, lo perjudiqué, Te coloquei em crise. lo puse en crisis. Mas olha, seja bem-vindo à crise. Sea bendita la crisis. É na crise que se forma grandes pessoas. Es en la crisis que se forman las grandes personas. E aí eu finalizo com essa parábola para Y você. ahora termino con esta parábola. Um certo homem, Un ser joven, com muita vontade de crescer, con muchas ganas de crescer, empreendedor, emprendedor, ganhou um container de sapatos. ganó un container de zapatos E ele disse: uau, eu já sei o que eu vou fazer. y dijo, wow, ya sé lo que voy a hacer. Se eu for para Lima, Se fue para Lima, tem muita gente lá, hay mucha gente lá, mas eles já estão com muitos sapatos. pero ellos ya están con muchos zapatos. Ah, lá em Lima, eu fiz uma busca Ahí en Lima yo hice la búsqueda, pesquisa, e as mulheres têm em média de 20 a 30 sapatos. y las mujeres tienen en promedio 20 a 30 pares de zapatos. Os homens também são muito vaidosos, eles têm em média de 5 a 10 sapatos. Los hombres también son vanidosos y tienen 5 a 10 pares de zapatos. Mas já sei, eu vou em outro lugar. Pero ya sé, yo voy a otro lugar. Outro lugar que ninguém usa sapato. Otro lugar donde no hay. E eu vou vender todo esse container e vou ficar rico. Entonces voy a vender ese container. E ele chegou lá. Y él E ele chegou no lugar. llegó allá. Quando ele chegou no lugar, Cuando llegó al lugar, as pessoas não estavam usando sapato. las personas no estaban usando zapatos. Elas, na realidade, Ellas, en verdad, elas estavam andando descalças. ellas estaban caminando sin zapatos, Sim, sem sapatos. Completamente sem sapatos. completamente sin zapatos. E ele disse: oba, porque agora eu vou vender sapato e eu vou ficar rico. Uy, ahora voy a vender un montón de zapatos y me quedaré rico. Só que ninguém comprava os sapatos dele. Solo que nadie le compró los zapatos. Porque ninguém entendia o que era sapato. Porque nadie sabía lo que era un zapato. Não fazia parte do contexto das No pessoas. hacía parte de su contexto de vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Me decía algo. Todas as vezes que você quiser falar com o mundo hoje,
todas as vezes que quiera comunicar com o mundo de hoje dia, procure saber o que as pessoas estão usando. intente saber primeiro que coisa está passando. Sabe por quê? Porque você nasceu. Sabe por que você Nasceu para ser feliz. nasceu para ser feliz. Eu quero te dizer que é uma oportunidade muito grande para todos nós estarmos aqui. É uma felicidade estar com você nesta manhã. Eu quero mais uma vez dizer para você: ensine as pessoas a calçarem sapatos. Foi esse o plano que o menino teve naquela cidade. Ele ficou muito rico. Não vendeu somente um container. Vendeu vários containers. Sabe por quê? Porque ele tinha espírito empreendedor, ânimo, coragem e estratégia. Eu tenho certeza que hoje nós estaremos daqui mais do que preparados para fazer com que esse mundo se torne bem melhor para todos nós. Muito obrigado a todos vocês, gente. Obrigado.